Olá pessoal, eu sou a professora Jane Mendes Ferreira e hoje vamos falar aqui das características da escrita acadêmica. Esse vídeo é destinado àqueles iniciantes na escrita acadêmica, aqueles que estão produzindo o seu TCC, aqueles que querem escrever um artigo científico, mas não sabem quais são as características desse tipo de produção escrita, né? Então, vamos falar aqui sobre as características da escrita científica. No seu cotidiano, você já deve ter percebido que existem diferentes tipos de produção escrita. Por exemplo, eu espero que você saiba diferenciar um website de um manual, de um livro de romance ou um artigo de um jornal de grande circulação. O que diferencia esses tipos de escrita é o público e os objetivos que se deseja atingir. Então, quem lê um manual é um tipo de pessoa. Quem faz o manual é alguém que deseja que o leitor saiba efetivamente, consiga efetivamente fazer alguma coisa, por exemplo, montar um móvel. Então, todo tipo de produção escrita possui formas muito específicas que refletem quem está produzindo aquele texto, para quem se produz aquele texto, como esta produção vai ser lida e por que ela vai ser lida. Na escrita de artigos científicos ou no seu TCC ou na sua dissertação, por exemplo, existem alguns elementos que devem ser respeitados. Isso não significa que a escrita pode ser colocada dentro de uma fórmula, mas existem algumas coisas que devem ser respeitadas na escrita acadêmica. Quais são as características da escrita acadêmica? Então, ela tem uma audiência especializada. Isso significa dizer que quem lê ele já possui algum conhecimento específico. Por exemplo, eu escrevo sobre empreendedorismo. Então, eu estudo sobre isso e estou escrevendo para a comunidade científica, para quem estuda sobre isso. Então, eu não preciso escrever desde o início dos tempos a história do empreendedorismo, etc., porque quem vai ler o meu artigo científico ele já conhece essa história, eu espero que ele já conheça essa história e que ele seja capaz de entender a linguagem que eu estou usando, entender esse conteúdo que eu coloquei ali e o estilo de escrita que está sendo utilizado. Por exemplo, um leitor de um artigo científico que já está inserido na comunidade científica, ele sabe que quando eu coloco um texto entre aspas, coloco lá dois sobrenomes, um ano e um pezinho, ponto, um número, ele sabe que aquelas aspas significam que eu extraí aquele texto diretamente de um autor, que aqueles sobrenomes que estão ali são os sobrenomes dos autores, que eles podem encontrar aquela obra na lista de referências e que aquele número que está ali é a página de onde eu extraí aquela citação, aquele texto que está reproduzido ali. Então, o leitor de um artigo científico, ele é um leitor especializado, aquilo que o Chaim Perelman chama de audiência particular, né? É um grupo de pessoas que entende daquele assunto. Então, a primeira característica da escrita acadêmica é que ela possui uma audiência especializada. A segunda característica da escrita acadêmica é que ela possui um vocabulário também especializado, talvez até decorrente do anterior, da audiência especializada. O vocabulário é uma indicação de que os leitores necessitam de conhecimento prévio para entender totalmente o conteúdo de um artigo científico. Há um vocabulário especializado para entender o método, para entender os conceitos, o tipo de análise especializada, até um vocabulário para entender o tipo de posição ontológica sendo adotado. Por exemplo,
se eu escrevo num artigo científico, adota-se aqui uma posição antifundacionista da realidade social. Daí eu já estou dizendo que eu não sou uma positivista, uma essencialista, não é? Ou ainda quando a gente usa a palavra normal num estudo estatístico, ele tem uma conotação um pouco diferente do normal que a gente usa no dia a dia. É uma normalidade estatística, a gente vai olhar isso pela curva de Gauss. Então, é necessário ter um certo conhecimento especializado para entender aquele conteúdo. Então, os leitores que têm conhecimento sobre o tema, eles podem entender o conteúdo do artigo ou daquela produção acadêmica, do seu TCC, por exemplo. E a escrita acadêmica também tem outra característica, que ela é uma escrita contextualizada. Então, ela necessita estar posicionada. Isso quer dizer que você, como escritor, que está escrevendo um TCC, que está escrevendo uma dissertação, uma tese, um artigo científico, você tem que mostrar o que há de escrito e o que se sabe sobre aquele tema. Os autores, você, quando está escrevendo, você está se unindo a outros autores daquele tema, daquela comunidade científica, para tentar fazer uma contribuição expressiva, uma contribuição importante para aquele conhecimento, né? Então, em geral, quando a gente lê um artigo científico, a gente lê declarações, né? Lê textos como, eu escrevi um texto sobre, estou escrevendo atualmente um projeto sobre violência doméstica. Então, lá num trecho eu coloco que ela pode ser estudada a partir de múltiplas lentes teóricas. Eu percebi isso porque eu fiz um levantamento daquilo que tem sido escrito sobre o tema, que ela pode ser analisada, por exemplo, como uma violação de direitos humanos. Então, eu coloco lá os autores que estudam a violência doméstica como uma violação dos direitos humanos, como um problema de saúde pública. Então, eu coloco lá os autores que tratam essa violência como um problema de saúde pública. Eu coloco lá que ela pode estudar no campo jurídico como um crime. Então, eu quero dizer tudo isso, eu coloco tudo isso porque ao ler tudo isso eu cheguei à conclusão que este é um fenômeno complexo, multifacetado, estudado por diferentes áreas aí do conhecimento humano. Então, a escrita acadêmica ela é contextualizada, eu contextualizo lá o meu tema, eu coloco ele onde ele está no grande campo e depois eu me posiciono como eu vou tratar aquele tema. E a última característica da escrita acadêmica, e é da maior importância, as outras também são muito importantes, mas essa daqui eu acho que é central para a escrita acadêmica, é que ela tem a ênfase na pesquisa e nas evidências. Então, a escrita acadêmica, ela é caracterizada por esse apego às evidências teóricas, por isso o referencial teórico, ou o quadro teórico de referência, ou a sustentação teórica é tão importante no seu artigo científico, no seu TCC, na sua dissertação. E ela também é caracterizada por estas evidências empíricas. Então, eu vou chamar o artigo científico, a sua produção acadêmica, de um grande argumento, cuja sustentação é dada em parte na teoria e em parte na realidade, com as evidências que você coletou lá da realidade. E para colocar essas evidências ali, você vai precisar de um método. Então, esse método e essa escrita acadêmica, né, ela vai ser caracterizada pelo método. É um método que confere esse caráter de científico para o seu trabalho. Sem método, sem dizer como você coletou aquele dado, sem dizer exatamente, sem dar possibilidade para a comunidade acadêmica verificar ou replicar o seu trabalho, ele não pode ser considerado científico. Então, independente se ele é um estudo quantitativo ou qualitativo, vamos tratar disso em outros vídeos, você precisa
incluir ali o método, né, para que aquela evidência que você coletou na realidade seja passível de verificação. Isso é bem importante. Então, a produção científica, ela é resultado de muita reflexão. Então, não dá para você sair, eu vou escrever hoje um artiguinho, né? Não dá para fazer isso. Demanda bastante tempo, demanda bastante reflexão, muito esforço, porque ela é uma escrita, pelo menos deveria ser bastante aprofundada. A escrita acadêmica, ela é um momento no qual a sua pesquisa se consolida. Você fez a pesquisa, coletou dado, teve um tempão para fazer isso. E é ali naquele momento que você vai consolidar a tua escrita científica, você vai submeter aos pares, né, aos seus colegas cientistas também. Ela não tem recompensa financeira, a recompensa ela vem do reconhecimento pelos pares, né? Então, esse reconhecimento se dá quando as pessoas começam a citar o seu trabalho, quer dizer, leram e acharam relevante e estão citando o seu trabalho para partir dali para um outro estudo. A escrita acadêmica, muito embora a gente aprenda, né? Resumo, introdução, referencial teórico, procedimento metodológico, análise, conclusão, referências, ela não acontece dessa maneira assim tão linear. Então, você vai lá para estabelecer um bom problema de pesquisa, você tem que ler bastante, daí você estabelece o problema de pesquisa, começa a escrever lá, escreve, aí vai tentar fazer lá o procedimento metodológico, ver que está faltando alguma coisa, volta ao referencial teórico, vai fazer a análise, verifica que falta alguma coisa ali, volta para melhorar o teu referencial teórico. Então, ela não é linear, não é fiz a introdução agora, aliás, a introdução aparece primeiro, né, mas você vai ter muito mais facilidade de escrevê-la quando você já terminou toda a pesquisa. E a escrita acadêmica, ela sempre vai começar com um problema bem formulado, um problema de origem científica, e nós vamos ter um vídeo só sobre problema de pesquisa. Tem uma última coisa que eu gostaria de dizer, que provavelmente, se você está iniciando na carreira acadêmica, você deve ter pensado, que é o seguinte: mas a gente vai escrever só para a gente, né? Só para a comunidade científica. E essa é uma questão importante, porque às vezes nós pesquisadores somos criticados porque eu ouvi um dia desses uma crítica às universidades, que elas ficam lá, os professores, os pesquisadores, eles só querem saber de escrever artigos. Então essa é uma crítica recorrente que eu ouço e é uma crítica totalmente infundada. Eu vou dar algumas razões aqui para vocês, porque eu acredito que essa crítica é infundada. Nós, aqui no Brasil, não temos, salvo o melhor juízo, até onde eu entendo, pelo menos na nossa área de ciências sociais aplicadas, não há nenhum cargo, nenhuma posição em nenhuma universidade brasileira que seja de pesquisador. Então, a gente não fica só ali pesquisando, embora, se tivesse isso, seria muito bom, da gente ficar só ali pesquisando, né? Como se fosse uma coisa menor. Mas nós, pesquisadores, nós estamos inseridos nas universidades, a gente ministra aulas, a gente forma pessoas. Então, a transferência do conhecimento, ela se dá dessa forma. Nós produzimos conhecimento como comunidade científica, por isso que a linguagem é especializada, por isso que a gente escreve para a comunidade científica. Se você que está começando a vida acadêmica quiser fazer uma coisa diferente, não é na escrita do artigo. Você pode fazer como fazem os alunos do programa de pós-graduação em administração da Universidade Federal, lançar um programa que eu acho maravilhoso, que eles escrevem lá, é a Ponte do Marketing. Eles fazem a tradução das pesquisas para uma linguagem comum. Então, o cientista, ele vai lá, ele pesquisa, ele chega a alguma conclusão, ele tem alguma coisa importante para dizer lá para a prática, e eles vão lá e traduzem isso para
para a comunidade de forma geral, mas eles não vão querer inserir um outro tipo de linguagem no artigo científico, porque ali a gente está produzindo ciência junto com uma comunidade de cientistas. Então, essa é uma forma de transferir conhecimento. Eu gosto muito de dar aula e quando eu dou aula, eu falo sobre as minhas pesquisas, o resultado das minhas pesquisas. Os meus estudantes, eles vão trabalhar nas organizações. Então, a transferência de conhecimento se dá dessa forma. Eu acho que é impossível, e a minha avó já dizia, que a gente não pode assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. Então, eu não vou lá como cientista fazer toda a pesquisa e depois eu vou lá, em outro momento, aplicar essa pesquisa numa organização. E claro que essas organizações querem que eu faça isso, mas ou eu faço pesquisa ou eu vou aplicar alguma coisa nas organizações. As duas coisas, lamento, o meu dia tem 24 horas, igual das outras pessoas. Então, eu faço uma coisa ou eu faço outra. Né? Então, não dá para eu pesquisar, ensinar e ir lá nas organizações aplicar. Então, cuidado, né? Não contribua com essa crítica. Né? Respeite aí os cânones quando vai escrever o seu artigo científico. Eu espero que você tenha se apropriado de algum conhecimento aqui, se tenha aprendido alguma coisa. Se você gostou do vídeo, coloca um joinha lá no vídeo, se inscreva no meu canal, porque eu vou lançar uma série de vídeos sobre esse tema, escrita acadêmica. Bons estudos para vocês. Tchau!